meus caros irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estar com vocês, mesmo nesta noite chuvosa. Isto é um sinal da força interior de cada um, que não se deixa demover pelas circunstâncias externas, que nós não temos poderes sobre as circunstâncias externas na nossa vida. O que me espanta sempre em Jesus é como Jesus é prático, sem muitas ideias e um estilo de vida totalmente prático que nos ensina a viver. Nós nascemos entre dores. A primeira coisa que nós fazemos neste mundo é chorar. Todos que já acompanhamos crianças sabemos o quanto elas sofrem. Dor de barriga, frio, dificuldade para se adaptar à vida fora do útero materno. Basta que cada um se lembre do final da sua infância e do início da sua juventude. E muita gente, inclusive se nós abrirmos até instantes, nós vemos como eles recorrem ao marketing para dizer que quem chega perto de Jesus, quem tem Jesus, não vai mais sofrer, não vai mais ter problema, não vai mais ter isso, será o céu na terra. Isso é mentira. Infelizmente, isto é mentira. Jesus falou no domingo passado das bem-aventuranças. E quais foram as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que passam fome e sede de justiça. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado quando mentirem contra vocês, quando perseguirem vocês. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que o mundo onde nós vivemos é um lugar de sofrimento. Agora, é só lugar de sofrimento? É não. É não. É não porque Deus veio habitar conosco. Porque Deus procura corações humanos, que pode ser um filho, que não é nada da gente, que Deus procura corações humanos, que serão para nós alguém que enxuga as nossas lágrimas, que põe a mão no ombro e diz que está aqui conosco. Em qualquer lugar que nós vamos e entramos nas casas e ouvimos as pessoas conversando, nós vemos
o quanto ali tem sonhos, alegrias, decepções, dores, tristezas. Mas é só isso que nós vemos? Não. Nós vemos vizinhos que vêm ao encontro daquelas pessoas que estão precisando. Nós vemos filhos que abandonam seus trabalhos e vêm ficar para cuidar de um pai ou uma mãe idosos ou doentes. Nós vemos noras que são verdadeiras filhas para suas sogras. E é por isso que Jesus diz que assim como nós temos a certeza de que no momento difícil aparecerá gente para ser sinal da presença dele junto de nós, ele diz para os seus discípulos: se vocês fizerem assim também, se vocês forem desse jeito, cheios de compaixão, se vocês tratarem a todos como filhos de Deus, independente de idade, independente de raça, independente de cor, independente de condição social, independente de descoberta de preferência sexual, se vocês olharem e verem nas pessoas que estão chorando, nas pessoas que estão sendo perseguidas, nas pessoas que estão com necessidade, nas pessoas que estão famintas, e às vezes não é faminta de comida, é de atenção. A maioria das pessoas não está atrás de esmola, está atrás de serem vistas, de um olhar que ele veja, de uma pessoa que ele fale pelo nome. É o que mais nós precisamos. É isso. Alguém que não nos olhe nos julgando, mas alguém que nos olhe respeitando como nós somos. Porque as pessoas não são melhores, ou não são A, ou B, ou C, ou D. Não é porque são ruins, é que não conseguem. Mesmo aquelas pessoas que nos decepcionam, mesmo aquelas pessoas que nos desprezam, mesmo aquelas pessoas que não conseguem ser gratas, elas não fazem isso simplesmente por maldade. Elas fazem isso por incapacidade, porque elas também estão preocupadas com a dor que está dentro dela, com o sonho que ela tem, com a decepção que ela não consegue absorver. E quando Jesus diz, se vocês viverem assim, ele disse exatamente depois das bem-aventuranças, se vocês viverem assim, as pessoas vão sempre ter a certeza de que existe uma humanidade que desceu do céu. Existe uma humanidade que brotou de Jesus. E vocês vão ser o sal. E o sal não é só o que dá gosto. O sal no tempo de Jesus era o que conservava. Era usado para conservar.
para não deixar apodrecer. E onde tiver uma pessoa cujo olhar olhe para os outros como irmão, como filho de Deus, tenha compaixão, inclusive do mal que aquela criatura naquele momento está fazendo, porque não consegue fazer o bem, porque está tão perturbado, tão angustiado, que não consegue fazer o bem. E quando nós olhamos para estas pessoas com compaixão, nós não aumentamos o mal no mundo, nós damos continuidade ao bem que Jesus começou e nós conservamos a humanidade para não descrer e achar que tudo está perdido. Porque não está. Por mais que nós vejamos nos jornais, mortes, violência, drogas, corrupções, a maioria das pessoas é honesta. A maioria das pessoas é trabalhadora. A maioria das pessoas é fiel a seus compromissos. E tem aqueles que, diante do Evangelho, se destacam. Se destacam porque são mais acolhedores, são menos julgadores, são mais generosos, são menos covardes, são mais atenciosos, são mais silenciosos e, sobretudo, eles amam sem precisar estar sentindo nada. Porque o verdadeiro amor não é sentir, é reconhecer que você tem o direito de viver, que você tem o direito de crescer, e que se eu não posso te ajudar a viver e a crescer, eu pelo menos não vou ser empecilho no seu caminho. Quem vive assim se torna o sal, que ali onde ele está, as relações, as conversas, as ideias não são de destruição, de ataques, de preconceitos, de fazer mal aos outros. E a partir daí, como disse o Salmo, nós nos tornamos uma luz, como uma cidade sobre sobre o monte, que a gente vê de longe, que as pessoas ficam felizes quando você conversa com alguém, no seu trabalho, na sua casa, na igreja. Você sente que as pessoas saem mais alegres ou mais tristes? Hein? Se eu não estiver deixando você mais alegre, me diga, pelo amor de Deus, que eu estou fora do lugar. Quando vocês vão ali se confessar, quando vocês param e prestam atenção no que eu estou dizendo, vocês se sentem mais alegres. E no sofrimento se sentem mais confiantes. Porque nós não podemos estar alegres o tempo todo.
Há momentos que nós estamos como quem está atolado num brejo muito grande. E a gente olha, enfia um pé, tira o outro afunda. E a gente chega quase que cansar. Mas não estou dizendo que vocês não vão se atolar. Estou só dizendo que Jesus está ali, comigo e com você, no atoleiro, para eu não desanimar. E mais um passo, e mais outro passo. Basta que nós olhemos para a nossa vida, porque nós só podemos compreender a nossa vida olhando para trás. E tem tantas vezes que a gente já passou por dificuldades tão grandes. E passou. E a gente sabe que não foi só a nossa força. E quando nós ajudamos os outros a atravessar as suas dificuldades, nós somos a luz que ilumina não fora, mas dentro dele. Porque de nada adianta estar bem iluminado por fora, se dentro de nós é só tristeza, confusão, desânimo, angústia. Quem já teve depressão sabe que ninguém aguenta nem a luz ligada. A escuridão é tão grande dentro de nós que nós temos horror à luz externa. Brilhar na escuridão é exatamente mostrar que se a vida está difícil, ainda poderia ser mais difícil. E que Jesus não me livrou da dificuldade, mas também não me abandonou na dificuldade. E que a minha presença na sua vida é um sinal. Quando eu digo a minha, estou falando não é só de mim. Que qualquer um presente na sua vida, no momento da sua dificuldade, é um sinal de que Jesus não te abandonou. E que está ali, te dando força. E que por mais difícil que seja a vida, vale a pena viver. E que por mais que ninguém não nos agradeça o bem que nós fizemos, vale a pena ser bom. É bom ser bom. Faça essa experiência e me diga se não é verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.